É uma aula super tranquila, super sim. Na verdade, a parte da mão, acho que vai começar a mais dificultar para vocês depois da primeira prova. Mas vamos lá. Professora, mas a parte de fraturas de mão, metacarpo, falange já cai na primeira Esse é um prova? assunto simples, facinho e rápido, tá? Vamos falar um pouquinho das fraturas da mão. Aqui nessa primeira imagem, eu coloco uma radiografia da mão de uma criança de 13 anos com a radiografia da mão de um adulto, para vocês conseguirem perceber a diferença, tá? Eu gosto sempre de começar com essa imagem, porque acaba chegando, né, vocês, quem está na prática comigo, vê que eu acabo ficando mais em pronto-socorro infantil, né? E acaba que o pediatra, o clínico, a criança tem o trauma e o pediatra não sabe diferenciar o raio-x da criança e do adulto. Camila, vê agora se eu tô, que eu tava realmente tava com coisa desligada. Agora, tô, tô. É porque essas fraturas de mão, de carpo e falange já caem na primeira prova, professora? Já. Tá invertido o assunto, né? É, tá punho. Punho na primeira. Deixa eu só ver aqui. Tá punho não, tá antebraço. Não é isso? Acho que tem fraturas do punho no plano. Deixa eu olhar aqui. É do Viana. É do Viana, não é minha não. Fratura do punho da criança e do adulto. Ah, tá. Obrigado, professora. Tá? Tá bom. A gente está invertendo em relação a lesões traumáticas do cotovelo, adulto e criança. A gente vai colocar essa na primeira prova e lesões do cotovelo, adulto e criança na segunda. Obrigado, Entendeu? professora. Então, pode continuar? Aí, a próxima aula, gente, ainda é comigo, vai ser sobre fratura do antebraço, criança e adulto. Isso. É porque ele vai viajar. É porque ele vai viajar. Por isso que a gente tem que fazer essas mudanças todas. Isso, beleza. É melhor, eu passo para vocês. Então, vamos lá. Tá, então eu gosto de mostrar para vocês essa imagem. O que que acontece, né? Pediatra, clínico geral, que não está muito acostumado com radiografia, ela vê essas fises de crescimento e acaba dizendo que é fratura, encaminha para a gente como fratura. Então vocês têm que saber exatamente, né, que não é, que isso aí é uma fise de crescimento, tá? Então quero que vocês prestem atenção que nas falanges as fraturas elas são todas proximais, as fraturas, ó, as fises são todas proximais, tá? Já nos metas as fises elas são todas distais. O que que significa? Que o osso nas falanges ele cresce mais aqui na sua base, né? E já nos metas, o osso cresce aqui mais na área distal. Então, se você tem a fratura distal do meta, o comprometimento do seu crescimento é muito maior, diferente da falange. Se tiver uma lesão na mais proximal, seu comprometimento vai ser muito maior. Diferente disso, do segundo ao quinto dedo, está o polegar, o primeiro. Por quê? Tanto as falanges quanto o meta, a fise de crescimento é proximal, tá? Então, essa é a particularidade do polegar. E se vocês prestarem atenção também,
O punho, ele da criança, ele é diferente do adulto. Ele tem muito mais espaço, tá? Porque, na verdade, isso aí está tudo composto de cartilagem, ainda não teve a calcificação, né? Se chega uma radiografia de adulto com esse espaço aqui, a gente vai dizer que está luxado, tá? Então, isso a gente sempre tem que ver a idade da criança e ver se tem fise de crescimento. Assim como no rádio distal, tá? E na una distal, a fise também. Preste atenção que no rádio distal do adulto não tem aquela ponta importante também do estiloide. Diferente aqui, tá vendo? E se vocês forçarem mais a visão, a linha aqui, olha a linha de crescimento calcificada do rádio, tá? Essa linha, às vezes, num trauma, a gente pode confundir com fratura também. Então, lembrando como é que é a fise de crescimento, tá? A gente tem epífise, a região da fise de crescimento, metáfise e a diáfise. Depois a metáfise de novo, tá? Então, fraturas da falange. Aqui a gente consegue ver uma radiografia de PA, tá? A fratura da falange proximal. As fraturas da falange e dos metacarpos são a segunda e terceira fratura mais comum abaixo do cotovelo, tá? É mais comum na segunda década nos homens e na terceira década nas mulheres. O homem tem um risco 2 vezes maior até os 65 anos. Isso aí eu já tinha comentado com vocês na outra aula, né? Que o homem sempre mais novo tem maior risco de fratura. Por quê? Acidente de trânsito, brigas, principalmente na mão, geralmente é briga, fábrica, tá? E as mulheres depois de 65 anos por causa da osteoporose. E a principal complicação da fratura da falange é a rigidez. Toda vez que a gente for avaliar, gente, chega uma pessoa, tanto criança quanto adulto, né, com trauma na mão, a gente tem que avaliar a posição dos dedos quando a pessoa fecha a mão, tá? Quando ela fecha a mão, todos os dedos têm que se direcionar aqui, ó, para a tuberosidade do escafoide. Se quando fechar a mão, ficar um rodado sobre o outro, significa que teve alguma alteração ou no meta ou na falange. Então, isso aqui não tem raio-x, vocês estão no interior, não tem raio-x, vocês vão fazer esse exame aqui, tá? Podem ver aí na mão de vocês que todos vão para a região da tuberosidade do escafoide. Olha, isso aqui é um exemplo, né? Então, todos esses 3 dedos vindo até aqui, direcionando para cá. E esse aqui tem uma fratura, está direcionando, está ficando em cima do outro dedo. Nós temos, tá, essa classificação da falange, tá? No segundo ao quinto dedo, nós temos a falange proximal. Segundo ao quinto dedo, a gente vai ter a falange proximal, médio e distal. Já do polegar, a gente vai ter só a proximal e a distal. Então, toda vez que vocês forem descrever uma fratura de falange, vocês têm que colocar todas essas considerações, toda essa classificação, para poder, quando vocês forem passar, pelo menos no telefone, a gente conseguir imaginar o tipo de lesão, tá? Então, vocês vão falar, é o segundo dedo da falange proximal, daí vamos dizer a localização, base, diápse, se é no colo, se é no côncavo, se é na epífise, tá? O tipo do traço, se é um traço transverso, um traço oblíquo, espiral, avulsão. Se o tipo de fratura ela é simples, ela é impactada, ela é comminuta. Se é uma fratura exposta, uma fratura aberta ou uma fratura fechada. E em relação à mobilidade, se ela é estável ou instável. O que é estável ou instável? Se quando tu fez a tração, ela reduziu e ficou no local certo, ela é estável. Se, quando tu fez a redução, quando tu solta, ela sai do lugar de novo, ela é instável. Então, quais os princípios do tratamento? Sempre a gente tem que primeiro restaurar a função, né? A gente vai reposicionar o osso para a posição compatível com a função. Tem que tentar não lesionar as partes moles, né? E dar uma mobilidade logo que a fratura permita.
Só voltando aqui um pouquinho, que eu acho que eu não coloquei. Qual a incidência para ver as fraturas de falange, tá, gente? Quando a gente pensa em mão, no geral, a gente sempre pede a radiografia em PA e oblíquo, certo? Por exemplo, um pronto-socorro, veio um acidente de moto e tá com a mão inchada, você vai pedir PA e oblíquo. O que é PA? Póstero anterior. Por que não AP? Se vocês forem tentar posicionar a mão de vocês numa mesa, é muito mais fácil posicionar de posterior para anterior, ou seja, mão espalmada na mesa, do que inversa, tá deixando realmente num PA, num AP, entendeu? Então, por isso que a gente faz póstero anterior, diferente das outras fraturas, né? Fratura de fêmur, fratura de tíbia, que é tudo AP, na mão é PA, tá? Quando a gente fala em fratura de falange isolada, eu posso fazer uma radiografia AP, radiografia PA e perfil, tá? Então, se uma radiografia da mão inteira, é AP, PA e oblíquo. Se for uma radiografia da falange, é PA e perfil, tá? Então, quando a gente vê essa fratura, tá, a gente tem que geralmente imobilizar. Qual é a imobilização? Intrínseco plus, que é essa imobilização aí. Quem foi na minha prática já viu. A gente já conversou um pouquinho sobre esse tipo de imobilização. Ela tem que ser, tá, gente? Com metacarpo 90 graus e as interfalangianas estendidas. Isso aqui eu gosto de colocar para vocês, na dúvida, eu gosto de colocar essa imagem, na dúvida, coloquem essa imobilização. Tem fratura de falange, tem fratura de meta, coloquem esse tipo de imobilização, para poder encaminhar para o ortopedista, tá? Tem que ter cuidado, que às vezes a gente acha que o gesso está correto e não tá? Aqui, se vocês prestarem atenção, olha essa posição, tá? O que está dobrando aqui é a falange. O metacarpo, que era para estar a 90 graus, está reto. Isso é ruim para o paciente. Então, como que seria o tratamento geral, tá? A maioria da fratura falange é conservador, né? Se fratura é estável. E cirúrgico, se as fraturas são instáveis ou lesão exposta. Então, vamos falar um pouquinho de cada falange em separado, tá? Fratura da falange distal. É a fratura mais comum da mão, tá? O polegar e o dedo médio são os mais acometidos. A gente tem que lembrar que uma cobertura de tecido mole limitada, né? Porque a gente tem a unha ali, não é tecido mole. Então, quando a gente fratura, a gente tem que ter muito cuidado para não ser uma lesão exposta, tá? Sempre na fratura da falange distal, a gente tem que lembrar do leito ungueal, porque as partes moles, muitas vezes, são mais importantes que a própria fratura. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma fratura lá da falange, né, distal, só que eu tenho uma lesão do leito ungueal, se eu não reparar o leito, a fratura pode estar assim, alinhadinha, tá? Quase sem desvio. Mas se eu tiver uma lesão do leito ungueal, o paciente vai ficar sentindo dor, o paciente depois vai nascer com a unha torta, ou a unha não vai nascer mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sempre na lesão, a gente vai ter que reconstruir a pele e o leito ungueal, tá? E lembrar que a lesão do leito ungueal e do hiponíqueo é igual à fratura exposta. E lesão da base da unha é muito dolorosa. Eu não sei se vocês sabem, mas uma técnica, né, que se usava para ver se a pessoa estava mentindo no pronto-socorro, né, de desmaio, era ou apertar o mamilo, né, da pessoa, ou apertar com bastante força a unha. Se vocês pegarem uma bique aí e apertar a unha de vocês vão ver que é bastante dolorido, tá? Então, isso é uma tentativa do paciente, para vocês verem como é dolorido, entendeu? Então, a gente fazia isso para poder ver se o paciente estava mentindo ou não, um desmaio. Então, mecanismo de lesão, né? Geralmente, esmagamento ou carga axial.
Lesão aos tecidos moles com frequência será mais importante do que a fratura a longo prazo, tá? E a gente tem que lembrar que essa falange distal tem a inserção tanto do extensor profundo, né, quanto do flexor. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá, é uma fratura avulsão, tá, da falange distal. Esse aqui é o famoso dedo em martelo, tá? A gente vê isso aqui, qual é o mecanismo de trauma? Teve uma carga axial, uma bola, geralmente, ela bate na ponta do dedo, tá? Então, vai empurrar o dedo para baixo. Esse fragmentinho manteve no lugar, né? O tendão extensor segurou ele, o tendão extensor veio e prende aqui. Só que o tendão flexor, junto com o trauma, né, da bola, tracionou toda esse osso, né, para volar, tá? Então, esse é o dedo em martelo. O que a gente tem que fazer aqui? Reduzir, tá? E deixar na mobilização e hiperextensão. Muitas vezes não resolve, tá? E aí a gente tem que operar o paciente. O tratamento conservador constitui a principal forma de tratamento nas fraturas de falange distal. O que a gente vai colocar? Uma talinha de 3 semanas. E lembrar que a gente vai deixar a imobilização, tá? Essa talinha pode ser feita volar ou dorsal, mas a gente vai deixar a interfalangiana proximal livre. Ou seja, o conceito, gente, de imobilização é sempre bloquear uma articulação proximal e uma articulação distal, tá? Se a articulação... Não temos articulação distal, já que é a falange distal. Então, a gente só vai bloquear a articulação, a interfalangiana distal, certo? Só uma articulação. Então, a interfalangiana proximal e a metacarfalangiana estão livres. O que eu vejo no pronto-socorro é muita gente colocando aquele palito de picolé, né, com o dedo todo estendido. Isso não pode, isso é muito ruim para a recuperação do paciente, tá? Se tiver lesão do leito ungueal, a gente tem que reconstruir o leito ungueal, tá? Por quê? Para evitar as deformidades da unha. E lembrar que se tiver lesão, tá? O tempo para a unha voltar a crescer é de 3 a 5 meses, 4 a 5 meses. Olha a importância de uma incidência do AP, tá? Do PA e do perfil da falange. Se eu pegasse uma radiografia só desse dedo aqui, não tivesse os outros, tá? A gente iria passar muito batido aqui a lesão fisária. Vocês estão vendo no PA? Né? Se eu comparo, eu vejo que tem alguma alteração. Mas se eu pego um único dedo, isso passa desapercebido, principalmente noturno, né? Num plantão à noite. E quando a gente faz um perfil do dedo, a gente consegue ver que tem uma luxação aqui, ó. Uma lesão da fise de crescimento da falange distal, tá? Isso aqui a gente tem que ter cuidado, porque tá empurrando o leito ungueal, tá lesionando aqui a região da base da unha. Né? Então, além do dedo não crescer, porque vai ter lesão fisária, a gente vai ter uma deformidade também da unha. Então, a gente tem que diagnosticar e tratar logo, tá? Se diagnosticada de forma correta, é uma forma fácil de tratar. É só a gente estender aqui o dedo e empurrar. Só uma manobrinha muito tranquila, tá? Mas tem que ser detectado. Essa aqui é um outro tipo de fratura, tá? Isso aqui é um corte. O paciente levou um corte na ponta do dedo, né? Falange distal. E a gente vê que teve um destacamento até, né? Uma fratura até a superfície articular, tá? Tem que ser reduzido, gente. Se tem mais de 25%, tá, da superfície articular, a gente tem que reduzir, tá, de preferência anatômico, para ter uma boa congruência articular, para poder manter o movimento do dedo. Se eu não quisesse operar, poderia tentar? Até poderia. Porém, neste fragmento, por que ele desviou tanto? Tá? Porque aqui está a inserção do flexor profundo. E o flexor ele é muito mais forte que o extensor. Então, às vezes, a gente ia imobilizar e o flexor ia ficar tracionando, ia deixar um espaço, tá, grande
para poder dificultar a consolidação. Então, vale muito mais a pena, tá, a gente fixar. Aqui é uma fixação com 2 parafusos. Olha, isso aqui é a mesma história da outra imagem, né? Teve uma lesão, né? Aqui o fragmento, a gente vê que ele está bem desviado por causa do flexor, né? Então, a gente faz a incisão. Prestem atenção que a incisão, tá? Ela não é reta, ela faz esse triângulo, né? Na verdade, a gente faz um Z. Por quê? Se eu deixar a incisão reta na região volar da mão, faz retração cicatricial. Aí o paciente não consegue mais estender toda a mão. Então, sempre eu tenho que fazer essa incisão em Z, tá? Então, a gente abre, né? Vai identificar o tendão com o fragmento, reduz o fragmento e tenta fixar, né? Ai, ficou boa essa fixação? Não ficou anatômica. A gente está vendo isso. Porém, o mais importante é manter o tendão aí no local, para poder o paciente fazer a flexão, né? Então, o objetivo aí da cirurgia está feito. O único problema que a gente tem que ter cuidado aqui é que bem nessa região onde está a ponta do parafuso, né, é onde nasce, né, onde está o leito ungueal, onde vai nascer a unha. Então, por isso que não pode passar muito parafuso, porque senão ia ficar agredindo ali o leito ungueal e a unha iria nascer torta. Uma forma da gente fixar aquele fragmento, né, sem colocar o parafuso, sem lesionar o leito ungueal, é fazer esse tipo de cirurgia, que é o pull-out, né? Eu dou uma sutura no tendão, né? Passo é um nylon aqui, tá, gente? Passo um nylon por dentro do osso, passo pela unha e prendo lá fora com o botão. Para quê? Para poder deixar, dar o tempo de consolidar esse tendão dentro do osso de novo. 4 a 6 semanas eu posso tirar, não tenho lesão nenhuma da matriz ungueal, a unha vai nascer normal e o paciente vai conseguir movimentar. Com isso aqui, o paciente não precisa nem de mobilização, o paciente já pode estar movimentando o dedo, tá? Isso é muito bom, porque daí a gente não bloqueia a superfície articular. Quais são as complicações? Necrose da pele dorsal. Isso é uma complicação que eu vejo bastante. Por quê? A imobilização, ela pode ser tanto dorsal quanto volar, tá? Mas qual é o problema da dorsal? Que a gente coloca aquele palitinho, abaixador de língua, né, de madeira lá de picolé, e ele acaba agredindo muito a região, né? Porque ali na região dorsal, aqui é só pele e já tá no osso praticamente. Então acaba agredindo mais, tá? Por isso que nessa região eu prefiro colocar essa imobilização volar, para evitar essa necrose. Infecção superficial e profunda, né? Essa infecção, ela pode ser causada por fungo, principalmente, tá? Porque fica imobilizado, o paciente acaba molhando ali a região e não seca direito, então acaba criando fungo ali subungueal, tá? E vai inicialmente superficial, né? E acaba indo para o osso. Fora que o paciente, se for mulher principalmente, se eu tenho problema também, as pacientes, elas querem fazer a unha, mesmo o dedo tendo quebrado. Então, vai ali mexer na cutícula, tudinho. Isso tudo é chance de contaminação, tá? Uma outra complicação é o desvio da fratura. Muitas vezes fica desviado por causa ali do mecanismo, tendão extensor e tendão flexor. Uma deformidade do leito ungueal, isso vai causar uma deformidade da unha, tá? Uma consolidação viciosa, que também vai causar deformidade da unha, e uma pseudartrose. A pseudartrose, se for naquele tofo bem distal da ponta do dedo, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Como tem a unha apoiando ali, não vai ter problema. Mas se for uma pseudartrose mais proximal, tá? Ele vai também causar um desvio da unha. A fratura, né, e fratura ou luxação da falange média.
Aqui a gente vê, tá, uma fratura luxação, tá? Na verdade, é uma avulsão, né, da interfalangiana proximal. É muito comum a gente pegar isso após trauma desportivo, tá? Quando chega assim, gente, essa subluxação, o que vocês iriam fazer? Tá lá no campo de futebol, você é o médico, o que tu vai fazer aí para poder colocar no lugar? Alguém tem uma ideia? Puxar, colocar. Como? Fazer uma manobra mesmo, puxando e colocando. Pois é uma manobra, mas puxar de jeito nenhum. Isso é que todo mundo responde, puxar. E o paciente também chega, eu puxei, não sei o quê. Não pode puxar as lesões, as luxações da mão, tá? Por quê? Aqui a gente tem um negócio chamado de placa volar. Quando eu traciono, eu acabo rompendo essa placa e ela enrola aqui no meio. Ela enrolando aqui no meio, eu não consigo reduzir, não volta mais para o lugar. Então, eu não posso fazer uma tração, tá? Eu tenho que fazer uma manobra de hiperdeformidade. O que é isso? A gente vê aqui que está desviada, né, para dorsal. Eu vou ter que levantar mais esse dedo, desviar mais, para poder essa ponta desimpactar daqui, tá? Aí eu dobro o dedo. Ele vai voltar para o lugar, tá? Depois que volta para o lugar, na radiografia, a gente consegue ver que foi uma lesão bem pequena, tá? Essa lesão pequena, menos de 25%, tratamento conservador, com imobilização. Mas o mais importante é realmente a manobra de redução. Nunca pode tracionar um dedo, tá? Olha essa aqui, a mesma situação, só que agora está luxado para volar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fletir mais, eu vou fazer aumentar essa deformidade, tá? Quando eu aumento, o próprio dedo ele escorrega para a articulação. Aí eu vou estendendo devagar. Ah, mas como é que eu vou deixar depois disso, para eu reduzir? Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma imobilização. A imobilização, nos casos de luxação, vai depender, tá? Se ficou uma redução estável ou instável. O que é isso? Se eu coloquei no lugar e quando eu estico o dedo, ele luxa de novo, significa que ela está instável. Se ela está instável, eu vou ter que prestar atenção qual é o ponto que vai acontecer novamente a luxação. Ah, eu coloquei a 90 graus fletido, e eu coloco a 100 graus, ele já quer luxar de novo. Então, eu volto 5 graus e deixo a imobilização em 95 graus, por exemplo. A 100, né, queria luxar, 95 graus eu deixo a imobilização. Isso eu vou aumentando 5 a 10 graus a cada semana, até ganhar imobilização em extensão, tá? Entenderam a importância de não puxar, né? De não fazer a tração. Mas lá na frente eu vou mostrar uma outra imagem que fica melhor para vocês. E a fratura da falange média, né, e proximal. A gente falou só da luxação, agora para a fratura propriamente dita. Aqui vocês veem uma fratura intraarticular cominutiva da falange média, tá? É muito comum chegar no pronto-socorro essa fratura, a gente vê um PA e um perfil, tá, do dedo. A gente vê essa lesão importante. É muito comum chegar no pronto-socorro e só colocar uma talinha, tá? Mas qual o problema de só colocar uma imobilização? Tem muitos fragmentos aqui, né, que vai consolidar torto. Então, como é uma superfície articular, o paciente não vai mais conseguir dobrar o dedo. O ideal é fixar, que é difícil por causa de muitos fragmentos, tá? Ou colocar um fixador externo. O que seria? Qual a função do fixador? Ele faz uma ligamentotaxia. Ele vai tracionar a falange proximal da falange média, ele faz uma distensão, fazendo com que os ligamentos posicionem os fragmentos no lugar. Isso aqui é um tipo de fixador, né?
acho que era a Priscila que estava comigo, né, domingo, eu mostrei para ela, que é um fixador super fácil de fazer, tá? Por quê? Só tem que ter o fio de Kirchner. Eu não preciso de mais nada. Tem gente que diz, eu não vou fazer fixador porque não tem. Isso aqui, fio de Kirchner tem em toda unidade, tá? Eu vou passar um fio de Kirchner proximal, falange proximal, que seria mais ou menos aqui. Um fio de Kirchner na falange média, mais ou menos aqui. E eu coloco eles compridos, fazendo com que haja uma tensão, tá? Coloco um elástico aqui. Às vezes eu uso até pedacinho de luva, tá? Para quê? Para justamente dessa distração dos fragmentos. Aqui é uma outra imagem que vocês conseguem ver da fratura de falange proximal, tá? Essa fratura, a gente vê que no oblíquo, isso aqui é uma imagem da mão oblíqua, tá? Tem um desvio importante. Daí agora eu pergunto para vocês de novo, como é que a gente iria reduzir essa lesão? Alguém consegue imaginar? Como que vocês fariam? Eu acho que tentaria pegar aquela parte que está mais... não sei falar. Ó, diferente da luxação, a fratura a gente puxa, tá? Então, se for articular uma luxação, não pode fazer a tração, não pode puxar. Mas se for diafisário, eu posso fazer a tração, porque aqui não tem cápsula para entrar nada no meio, tá? Então, eu posso fazer a tração. Fazendo a tração, a gente vê no PA que reduziu bem, tá? E no perfil também está bem reduzido, certo? Eu gosto de mostrar essa imagem aqui para vocês verem a diferença, tá? Do AP, perfil e oblíquo. Aqui no oblíquo, a gente consegue ver todos os metas, tá? E todas as falanges. Se eu fizesse aqui no perfil, eu consigo ver o dedo separado, mas eu não consigo ver os metas. Vocês estão vendo? Fica a sobreposição de imagem. Por isso que se eu for fazer uma radiografia da mão inteira, tem que ser AP, tem que ser PA e oblíquo. Não adianta fazer perfil, principalmente se eu quero olhar o meta. Novamente, se eu tenho dúvida da imobilização, eu faço este tipo de imobilização, tá? Lembrando que a gente tem que bloquear a falange, ou a articulação proximal e distal. Então, se eu tive uma fratura da falange proximal, eu tenho que bloquear tanto o meta, certo? Quanto a interfalangiana proximal, que foi feito aqui, ó. Aqui eu bloqueei o meta, não é minha imagem, tá? Mas aqui tá bloqueado o meta e a falange proximal, a interfalangiana proximal. Tá correta essa imobilização? Não. Nesta imagem, porque a gente vê que a angulação da imobilização está errada. Era para a metacarpo estar 90 graus e as interfalangianas estarem estendidas, né? Então, a gente vê que tem um erro aí na imobilização. Na dúvida, gente interior, coloquem esse tipo de imobilização, vocês não estão prejudicando o paciente. Melhor forma, né, é uma fixação. A gente pode fixar com placa ou com fio de Kirchner. Isso aí é o fio de Kirchner, tá? Fica com essa pontinha, pode ficar para dentro da pele ou para fora da pele. Eu gosto de deixar para fora. Doutor Nelson, que é professor de vocês, ele prefere colocar para dentro. Mas dá no mesmo no final. O importante, depois de 4 a 6 semanas, é a gente retirar esse fio de Kirchner. Esse aqui é um outro tipo de fixador externo, tá? Mas faz a mesma função daquele. Eu faço uma ligamento taxia, né? Eu coloco a fixação proximal e distal, a fratura, para justamente os ligamentos colocarem os fragmentos no lugar. E acabou o assunto de falange. Alguém tem alguma dúvida? Vamos falar rapidinho sobre meta, que a gente está estourando o tempo.
Essa aqui é maiorzinha. Não, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu só mostrar uma imagem aqui para vocês, que eu acabo essa aula na semana que vem, que sou eu mesmo, que eu que comecei atrasada, tá? Então, só quero mostrar isso aqui para vocês, que eu vou mostrar semana que vem, mas é só para vocês não perderem o entendimento. Isso aqui, gente, que eu falo, é a placa volar, tá? Então, quando tem uma luxação, se eu fizer uma tração, essa placa, ela rompe aqui, ela enrola aqui no meio. Por isso que não deixa reduzir, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado na luxação de não tracionar, para não enrolar, porque se enrolar é cirúrgico. Eu tenho que levar o paciente no centro cirúrgico, tirar essa placa daqui do meio, reduzir e reinserir a placa. Isso é cirurgião de mão que faz. Tem cirurgião de mão pronto-socorro? A maioria das vezes, não. Então, cuidado para não causar maiores complicações para o paciente, tá? E o resto, então, a gente fala dia 5, tá bom? Daí eu explico melhor para vocês essa parte.